Legal. Terça-feira é dia de Condomínio Legal aqui no Estúdio CBN, com a gente o advogado Márcio Espímpolo, especialista em direito condominial. Márcio, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde, Thalita. Boa tarde. Um grande prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. A gente vai falar agora de uma figura polêmica. Quantas vezes eu já vi no prédio, né? A pessoa, o morador faz alguma coisa lá que o outro não gosta, o outro diz assim, o síndico não deixa. Às vezes o síndico não tá nem sabendo, coitado. Mas ele é uma das figuras aí principais responsáveis pelo prédio. Tem até um dia dele, né? 30 de novembro, é isso? É isso mesmo, Marco. O síndico é aquele personagem dentro do condomínio que ele é cruelmente assassinado diariamente, na verdade, né? Porque, como você disse aí, muita gente, se ele faz é porque fez, se ele não faz é porque ele não fez. Então, assim, ele é constantemente apedrejado dentro do condomínio. E aí criaram um dia para ele, né, 30 de novembro, e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, então, das obrigações, responsabilidades, os cuidados que ele tem que ter em comemoração a esse dia dele, né? Bom, vamos começar as famosas assembleias de condomínio, né? Primeira chamada, pelo menos 50% dos moradores. Se não tiver, fazemos a reunião com quem tá lá. Qual é o papel do síndico, né? Como é a atuação do síndico nas assembleias? Eu costumo dizer que a comunicação, a boa comunicação, assim como vocês fazem essa excepcional comunicação sempre, diariamente, ela é essencial para a vida do síndico no condomínio. O síndico precisa saber se comunicar bem. Digamos que, parafraseando o nosso querido Abelardo Barbosa, o nosso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, não é? Exato. Então, a verdade é que o síndico que não sabe se comunicar, ele pode ser o melhor síndico do mundo, o melhor técnico do mundo em condomínios, especialista, mas se ele não souber levar isso para frente, para a coletividade, fatalmente ele vai arranjar ali um problema de oposição dentro do condomínio. E as assembleias, Marco e Thalita, digamos que o ponto, a chave da comunicação dele. É ali que ele faz toda a comunicação. E essa comunicação começa antes, né? Desde a confecção das pautas, que vão ser tratadas em assembleia, até efetivamente o tratamento dessas pautas em assembleia. Então, ele é responsável pelo antes, pelo durante e pelo depois, que inclusive tem que mandar aquela ata de resumo da Assembleia, né, também bem redigida, passada por ele. Então, o síndico é um cidadão aí que precisa estar muito bem preparado para assumir todas as incumbências, responsabilidades e obrigações dele. E ele acaba sendo o representante ali, né, de todos os moradores também. Isso, legalmente, né, a lei, Thalita, ela diz que o síndico é o representante daquela coletividade. Então, se ele for síndico de mais de um prédio, inclusive, ele é representante de várias outras coletividades, né? Ele defende ali os interesses, os direitos, né, dos coletivos ali, dos condôminos, né? Então, são questões legais, negociações com fornecedores. Também ele cuida ali da parte toda de estrutura do condomínio. Enfim, ele tem que estar bem ativo nessa parte também. E ele tem que cumprir o regimento interno. Por exemplo, ele não pode segurar elevador, né? É um exemplo bobo, mas é que alguns moradores fazem e ele, como síndico, tem que dar o exemplo. Exatamente. Se o síndico ali, ele tem que tratar essas questões todas aí de convenção e regimento interno com muita presteza, porque uma das obrigações do síndico está no Código Civil é cumprir a convenção e o regimento interno. Então, se ele mesmo não cumpre, como é que ele vai querer que os moradores cumpram, né? Então fica difícil. Ele também ele tem um papel de, talvez, cobrar os inadimplentes. Como é que essa função acontece ali, né? Porque acaba sendo ali um papel não muito favorável, mas que é preciso ser feito.
Exato. A função dele também, vinda da lei, é fazer a cobrança. Essa cobrança é não somente dos atrasados, mas daqueles. Mandar os boletos, né, todos os meses para os moradores, e aqueles que atrasarem o pagamento, ele tem a obrigação de fazer a cobrança. Muitas vezes não é ele quem vai lá bater na porta, né, do inadimplente, mas ele terceiriza, na maioria das vezes, para um escritório de advocacia fazer esse papel, né? Mas é ele quem tem que ficar atento para não prescrever as cobranças, os débitos. Mas é mais fácil terceirizar isso aí, né? Porque o morador pode chegar e falar: não, tô devendo para você, tô devendo para imobiliária, pro patrão, não, pro dono do apartamento, proprietário. Tem isso, né? É muito mais fácil, né, Marco, do que o síndico chegar lá com a cara limpa lá e bater na porta e perguntar para a pessoa, né, se ela não pagou o condomínio, por que ela não pagou, que tem que pagar, porque se não pagar não vai dar para pagar as contas do mês. É melhor terceirizar, porque aí ele não se expõe, né? Thalita? Eu sigo por aqui, então vamos lá. Bom, o condomínio tem que ter um seguro. É o síndico que deve contratar? O síndico também é responsável legal por contratar um seguro. E aproveitando aqui, dando algumas dicas, né? É importante que o síndico tenha um corretor especializado em condomínios. Nem todo corretor é especializado em condomínios. Então, alguns corretores sabem quais são as coberturas necessárias para um condomínio, para não ficar nem caro, com muitas coberturas desnecessárias, e nem barato, sem aquelas coberturas essenciais. Porque, na verdade, Marco, o condomínio ele precisa, obrigatoriamente, pelo Código Civil, fazer um seguro contra incêndio. Então, se for só esse seguro, é muito pouco para o condomínio hoje, então é preciso ter aí uma noção boa. Então, contrata um consultor de seguros antes de contratar o seguro. Perfeito. Qual é a dica também, então, para ele ter um bom relacionamento ali com os moradores, né? Apesar dessas funções que muitas vezes nem todo mundo gosta, mas é preciso. Mas como é que ele pode lidar ali, ter um jogo de cintura para poder lidar com todo mundo da melhor forma? O síndico, ele tem esse papel fundamental, né, que nós falamos aqui da comunicação. Ele precisa ter jogo de cintura, ele precisa tentar ser o mais justo possível, né? Apesar que lá no condomínio a gente tem gente de todo tipo, cultura, classe social, enfim, pessoas, raças diferentes ali dentro. Então ele tem que realmente ser um bom mediador, além de bom comunicador, ele tem que ser um bom mediador, ter equilíbrio para conversar com as pessoas e, principalmente, estar bem preparado para essa função. Eu tenho visto, viu, Marco e Thalita, e os nossos ouvintes CBN aí, muitos síndicos moradores que não entendem nada de gestão de condomínio, de repente ele está descontente, ou é a oposição do síndico que está lá, de um vizinho que ele não gosta, então ele quer fazer lá a oposição e se candidata a síndico, sem a mínima condição de fazer uma gestão de um condomínio. Isso acontece muito, não é raro, em todos os condomínios do Brasil a gente encontra isso. E aí ele vai ficar 2 anos fazendo a gestão daquele condomínio e muitas vezes ele coloca o condomínio em risco, principalmente com respeito ao que se tem que fazer, manutenções, por exemplo. Se ele não sabe nada, quando tem que fazer, como tem que fazer, ele vai ter sérios problemas, colocar inclusive a coletividade em risco. Então, é preciso que o síndico faça ali um bom curso para que ele tenha uma noção do que ele está fazendo naquele lugar, né? É importante. O síndico morador, ele obrigatoriamente é isento de condomínio, Márcio? Da taxa? Vai depender. Não é não. Vai depender da convenção do condomínio. Cada condomínio tem a sua convenção e delimita como vai ser isso. O síndico vai receber um salário? Sim. Quantos salários? 2, 3 salários por mês. Junto com o salário, ele vai ter uma redução ou uma isenção da taxa de condominial dele? Ou não? Ou, dependendo do tamanho do condomínio, às vezes condomínios pequenos de 8, 10, 20, 30 apartamentos, os moradores resolvem entre eles, de acordo com o que está na convenção, apenas dar a isenção da taxa de condomínio para o síndico. Às vezes, o síndico nem isso tem também de benefício. Então, cada convenção, Marco, respondendo a sua pergunta, é quem determina como vai ser essa forma de remuneração do síndico. Agora, nossa, essa aqui é carne de pescoço. Eu não sei se você vai conseguir responder para o nosso ouvinte, o Júnior. Os moradores fizeram um jardim
externo no prédio, é pra frente da portaria. Ele mandou até a foto do prédio aqui. E diz que tem morador que leva os cachorros para fazer necessidade nesse jardim. Tá do lado de fora, mas pertence ao condomínio? Dá para representar contra o morador para o síndico? Então, se tiver na delimitação do condomínio, não estou falando da calçada, porque a calçada é pública, o condomínio tem apenas que conservar a calçada, né, o passeio. Mas se for um jardim nas limitações do empreendimento, do prédio, mesmo que seja externa ao muro, ao portão, é responsabilidade do condomínio. Sendo a responsabilidade do condomínio, entende-se que aquele local é parte do condomínio, portanto, dentro também das normas da convenção e do regimento interno. Dessa forma, o síndico pode, sim, regrar a utilização daquele espaço. É um jardim que, vamos pensar assim, para dar a manutenção nesse jardim, é preciso de um custeio, e esse custeio ele vem de todos os moradores. Na previsão orçamentária, ele já separa ali jardinagem, mão de obra, plantas, reposição, tudo isso está incluso, tanto o que for dentro quanto o que for fora. E todo mundo está pagando por aquilo, portanto, sim, podemos dizer que responsabilidade do síndico aplicar as normas, as regras que são convenientes ali na convenção e regimento interno. É isso, Júnior, você vai poder reclamar e os cachorros vão ter que usar outro banheiro. Bom, são as discussões que sempre acontecem nos condomínios, mas tudo que um síndico deve fazer foi passado aqui pra gente pelo Márcio Espímpola, advogado especialista em direito condominial. Até terça-feira que vem, Márcio, com um novo condomínio legal. Muito obrigado pela participação, boa semana. Até a próxima, Marco, Thalita, grande abraço ao nosso. Até. Obrigado. Agora 3h21.